Boa noite. O desenvolvimento sustentável na região norte tem tido o apoio de uma instituição estratégica para o crescimento econômico da região, os bancos. E entre eles, o Banco da Amazônia conquista um lugar de destaque. Nós vamos tentar entender de que forma isso tem se concretizado, conversando com o presidente do Banco da Amazônia, o acreano Mâncio Lima Cordeiro. Boa noite, doutor Mâncio, seja bem-vindo novamente ao Ideias da Aldeia. Boa noite. E o Banco da Amazônia está, na verdade, tentando revolucionar a sua participação nessa questão da sustentabilidade. E eu me coloco à disposição para as perguntas, para as questões que você quiser que a gente responda. Doutor Mâncio, quando o senhor fala revolucionar, e toda revolução ela mexe na estrutura de qualquer conflito que se esteja estabelecido, que tipos de mudanças estruturais o Banco da Amazônia conseguiu implantar, sobretudo na sua gestão nos últimos 4 anos? Talvez eu me alongue um pouquinho, você vai me perdoar, mas para explicar um pouquinho... Não tem problema. Tentar construir um raciocínio sobre o que está acontecendo na Amazônia, no mundo e no Banco da Amazônia em especial, que é a organização que eu dirijo nesses últimos anos. Veja só, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, ela deixou de ser uma questão de ambientalistas para ser uma questão de negócios. Acho que isso a gente tem que ter absoluta clareza. Hoje não são mais só os ambientalistas que estão preocupados com a sustentabilidade da Amazônia, com a sustentabilidade do planeta, portanto, com a questão do ambiente. Então, essa é uma questão crucial para todos, entender que os negócios dependem da sustentabilidade, tá? E que negócios sustentáveis são os melhores negócios para a humanidade. Então, esse é o nosso ponto de partida. Por entender isso dessa forma, o Banco da Amazônia começou a rever o seu posicionamento em relação ao que ele fazia na região. Antes, o banco tinha na sua prateleira linhas de crédito que atendiam aos negócios que chegavam no banco para serem financiados. Se os negócios se adequavam às linhas de crédito do banco, o banco financiava. Se não se adequavam, ele não financiava esses negócios. A mudança, eu acho que a primeira mudança radical que foi estabelecida é que isso mudou. Nós agora procuramos entender o negócio na Amazônia e criamos condições de financiamento para esse negócio. Não é o negócio que se adequa à minha linha de crédito, é a minha linha de crédito que tem que se adequar aos negócios. Mas levando em consideração alguns parâmetros elementares, né? Não, claro. Toda a questão de sustentação econômica do banco, as garantias necessárias e tal. Mas a questão é o seguinte, é que muitas vezes as linhas de crédito que o banco oferecia estavam descoladas da realidade do desenvolvimento e, portanto, muitas vezes não conseguia financiar projetos que são absolutamente interessantes. Nessa nossa nova forma de organizar o banco, foi possível, por exemplo, nós mais do que dobrarmos o volume financeiro empregado na região durante os últimos 17 anos, por exemplo. Estamos falando de quanto? Se nós pegarmos o investimento na área de fomento que o banco tinha até 2002, até final de 2002, era alguma coisa em torno de 4 bilhões de reais. Estou falando do investimento na área do fomento. Tá? Nós vamos fechar esse ano com mais de 9 bilhões de reais de investimentos nessa área, ou seja, com ativos de cerca de 9 bilhões de reais. Eu não estou falando na parte comercial do banco, que isso também tem um volume... só na área de incentivo, né? Na área de incentivo, tem um volume em torno de 5 bilhões, que com isso gera ativos aí que o banco está administrando de cerca de 13 a 14 bilhões de reais. Agora, eu acho que o que é mais importante é que mesmo o banco tendo dado esse salto, e isso foi possível graças à política do governo federal, à política do presidente Lula, de dar um destaque ao desenvolvimento regional, mesmo assim, a gente tendo dado esse salto, mais do que dobrado o volume de investimentos, o banco ainda tem condições de alavancar cerca de 10 bilhões de reais de novos investimentos para a nossa região. Então, o banco estava, quando estabeleceu o seu projeto estratégico, ele buscava uma meta que era a excelência por natureza, tá certo? E
ao longo das nossas discussões, a gente percebeu que talvez somente fazer tudo com excelência não garantisse a nossa participação em relação à sustentabilidade nos níveis que o banco queria garantir. E começou uma discussão nova sobre a questão do desenvolvimento regional. Começou a querer entender o que estava acontecendo na região, e ao final desse diagnóstico nós descobrimos que muitos têm diagnósticos prontos sobre a região, mas quando você vai buscar o que efetivamente está sendo feito, é muito pouco o que está sendo feito em relação à questão da sustentabilidade na região amazônica. E foi aí que o banco começou uma discussão sobre empreendedorismo consciente. A busca de novos negócios que sejam mais rentáveis do que os negócios que existem hoje e que seja também, ao mesmo tempo, parceiro da natureza. Então, nós lançamos um prêmio que está finalizando a sua divulgação agora com o lançamento de um livro sobre empreendedorismo consciente. Ou seja, buscando novas ideias para gerar novos negócios que rendam muito mais do que o que está posto aí como desenvolvimento econômico. Nós já temos vários parceiros, a Embrapa deverá se associar ao banco nessa questão do empreendedorismo consciente, porque o banco quer mudar um pouco o foco da discussão. Hoje o que nós temos normalmente são regras que impõem que isso não pode, aquilo não pode, e nós temos que ter presente que nós precisamos gerar emprego, gerar renda para que as pessoas que habitam aqui e o planeta inteiro usufrua dos resultados do que essa nossa natureza, do que essa região tão rica que a Amazônia pode oferecer. Então, o banco não quer chegar dizendo não faça isso ou não faça aquilo. O banco quer chegar dizendo eu tenho uma proposta que vai lhe render mais do que aquilo que você faz hoje. Porque nós descobrimos o seguinte: para cuidar da Amazônia, do mesmo jeito que a Finlândia cuida das suas florestas, por exemplo, nós precisaríamos de cerca de 6 milhões de pessoas empregadas nessa tarefa, o que torna impossível. Então, nós chegamos à conclusão de que qualquer coisa que for ser feita na Amazônia em termos de sustentabilidade tem que ser feita pela paz e não pela ordem. Ou seja, o que é fazer pela paz? E o que é fazer pela ordem? Pela ordem seria nós exigirmos o cumprimento das leis que existem a respeito do assunto. E que teríamos que ter 6 milhões de pessoas empregadas para cuidar dessa questão. Pela paz, as pessoas que fazem o desenvolvimento terão que ter percebido que os ecossistemas mantidos como eles estão podem render mais do que se eles substituírem esse ecossistema por um outro tipo de atividade econômica. E em sã consciência, ninguém vai querer ganhar menos. Todos vão querer ganhar mais. Portanto, as pessoas não criam gado, plantam soja ou cortam árvores porque elas ou desgostam das árvores, ou porque elas acham as vaquinhas bonitas, ou porque o verde da soja é exuberante. Não, porque é um negócio. Se eu chegar com outro negócio diferenciado, que renda mais para ele, e esse negócio seja parceiro da natureza, eu vou estar dando uma grande contribuição para o processo de preservação dos nossos ecossistemas. Então, essa é a nova filosofia do Banco da Amazônia em relação à questão da sustentabilidade. É a criação de novos negócios, de novas alternativas, que rendam mais do que as habituais e que possam ser parceiros da natureza. Presidente, mas a comparação com a Finlândia, em que pese que a população na Finlândia é muito mais educada, tem outro nível de vida, mas a comparação com a Finlândia não também exige do poder público uma presença maior do Estado, não digo nem das instituições financeiras, mas do Estado, e que atualmente tem tido muita dificuldade. Eu acho que nós temos belos exemplos que são dados pelo Estado. Se nós pegarmos o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina tem feito avanços significativos, como a lei de florestas, que vai poder aproveitar as florestas tropicais da Amazônia. Isso vai poder ser colocado em produção. Ou seja, mas são iniciativas que, na verdade, elas não resolvem, em definitivo, a questão da sustentabilidade.
Eu tenho discutido muito essa questão e o banco tomou uma decisão de tentar ajudar nesse processo, de ser um parceiro desse processo. E nós estamos na busca de criar novos negócios. O que a gente quer é colocar cientistas junto com empreendedores para que as ideias que existem sobre possibilidades de negócios sejam apreendidas pelos empreendedores e eles transformem a ideia dos cientistas em novos negócios para a Amazônia. Nós sabemos que é muito pouco o que tem de gente trabalhando na Amazônia do ponto de vista científico. Dos doutores que existem no Brasil, apenas 2% estão aqui na região amazônica, o que é muito pouco. Talvez a nossa maior questão, o nosso maior problema, e eu tive a oportunidade de falar isso para o presidente Lula, é uma conversa muito rápida, mas numa reunião de bancos, eu falei para ele que, na verdade, a Amazônia é tida como um problema para o Brasil. E o que a gente quer é inverter essa situação. A Amazônia só é vista quando tem queimada, quando tem enchente, quando afunda um barco lá na região do Pará e do Amazonas, quando algum líder é assassinado, ou seja, quando se tem conflito com os índios. São nesses momentos que a Amazônia aparece na mídia nacional. A Amazônia nunca aparece na mídia nacional como uma região absolutamente rica e que pode ser uma solução significativa para os grandes problemas que a nação tem. Tá? Então, o que o Banco da Amazônia quer é colocar a Amazônia nesse contexto, quer ajudar, ou seja, quer ser um parceiro nesse processo. E ele não quer ser sozinho, porque o Banco da Amazônia sozinho não consegue resolver os problemas da Amazônia. Nós somos, dentro da nossa gestão, parceria é uma palavra absolutamente chave na condução dos negócios do banco. O senhor falou a respeito na resposta anterior, o senhor falou a respeito das políticas do governo federal implantadas na região, que de certa forma contribuíram para essa nova cara do Banco da Amazônia. Uma dessas ações pode ser a reativação da Sudam. De que forma que a reativação da Sudam trouxe um novo fôlego para o Banco da Amazônia? Veja só, até agora a reativação da Sudam, porque foi aprovada agora a lei, ainda vai para o Senado. Na verdade, a Sudam não foi reativada. Eu acho que uma das coisas que começou a ajudar significativamente foram as mudanças no processo de financiamento do FDA. Que esse negócio não tem um resultado, só para citar um exemplo, ele não tem um resultado ainda presente, porque nós começamos a operar o FDA agora, mas ele é um elemento significativo na mudança de postura do financiamento na região. Por quê? Porque o FDA, em conjunto com o FNO, vai possibilitar o financiamento de projetos estruturantes, de projetos maiores, com um fôlego maior. Porque antes nós tínhamos uma limitação muito grande, que era do volume de recursos que você podia fazer por financiamento. Um volume que era de 40 milhões para a área de indústria, e se fosse na área de infraestrutura, chegaria até 60 milhões. Esse limite hoje desapareceu, porque eu posso fazer junção de recursos do FNO e de recursos do FDA e ter projetos de 200, 300 milhões sendo financiados pelo Banco da Amazônia na área estruturante. O senhor considera que hoje nós vivemos essa pergunta que se faz a respeito de como desenvolver a região amazônica, ela está inovada, essa pergunta? Os grandes empates que haviam com os líderes Ivair Gino, Wilson Pinheiro, Chico Mendes, não temos mais empates hoje. Os nossos empates hoje se dão em outros níveis, e de que forma que esse tipo de conflito, de não saber a resposta imediata a uma pergunta como essa, de que forma vamos nos desenvolver, hoje o Banco da Amazônia consegue dar um norte para isso, consegue dar uma referência? O que o Banco da Amazônia está fazendo é querendo ajudar e querendo criar novas referências para isso. Eu acho que o estado do Acre deve ser o estado que está mais desenvolvido em relação a essa questão, em relação a essa busca. Eu acho que as condições foram construídas durante o período que o governador Jorge Viana ficou à frente do governo, e eu acho que agora está aberto um espaço para consolidar um processo onde a floresta é o maior motor do desenvolvimento, ou seja, uma dependência em relação à floresta do desenvolvimento do Estado. E isso não precisa ser feito deixando de produzir aquilo que já se produz hoje. Ou seja, você continua produzindo aquilo que nós já produzimos hoje, com mais tecnologia, inclusive ampliando o que você produz hoje com mais tecnologia, mas mudando o foco
para a questão da sustentabilidade através dos produtos da floresta. Eu acho que o Acre é o estado que tem isso melhor resolvido, é o estado que está mais avançado em relação a isso. Agora, o que o Banco da Amazônia está fazendo é uma discussão a respeito da possibilidade da região toda mudar o foco do desenvolvimento. Eu tive uma reunião com o presidente da Embrapa e ele me perguntou, quando eu apresentei para eles as ideias do prêmio de empreendedorismo consciente, ele me perguntou se a gente estava querendo mudar o sistema produtivo da região amazônica. E eu disse para ele que a ideia era essa. Tá? Nós não queremos absolutamente chegar para ninguém e dizer deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Mas queremos ter novas alternativas para que os negócios gerem mais recursos, para que os negócios gerem mais empregos e todos possam usufruir das riquezas que essa região oferece. Porque não é admissível que uma região tão rica como a Amazônia ainda tenha locais que têm DH que são tão ruins quanto de países da África, que não tem riqueza nenhuma comparada com a nossa riqueza. Então, o que a gente prega é que, na verdade, a gente possa estar buscando a riqueza da nossa região, explorando essa riqueza, de maneira que todos possam usufruir, mas que as gerações futuras também sejam contempladas. Nós temos que estar pensando aqui hoje o que estarão discutindo daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 100 anos. Nós temos que ter a preocupação. Hoje nós discutimos o que os nossos colonizadores fizeram e nós criticamos os erros que eles cometeram. Nós estamos hoje, no processo de desenvolvimento regional, tendo que ter essa preocupação. O que vai ser de nós daqui a 100, daqui a 200 anos. Então, é com essa perspectiva que o Banco da Amazônia está querendo ajudar nesse processo. O Banco da Amazônia não está preocupado com o imediatismo. Nós temos que ter coisas imediatas, mas nós estamos preocupados com o futuro dessa região. Presidente, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar a respeito das ações do Banco da Amazônia para a região amazônica. Tá ok? O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia de hoje conversa sobre desenvolvimento regional. Ninguém melhor do que o presidente do Banco da Amazônia, Mâncio Lima Cordeiro, acriano, para explicar para a gente como é que isso se processa. Presidente, no primeiro bloco, nós terminamos o primeiro bloco com a seguinte pergunta, né? E o senhor respondeu em parte. Que tipo de desenvolvimento nós temos que implantar hoje para garantir a sustentabilidade das gerações futuras, né? Uma pergunta que se faz, atualmente, em regiões como Acre, sul do Amazonas, nas regiões mais isoladas, são essas experiências do extrativismo e do artesanato, são experiências muito pontuais que às vezes não gerem a renda necessária para que as populações, as comunidades se emancipem e tudo. Um investimento de grande capital que possa gerar emprego, em grande quantidade nessa região, será que é por meio dessas atividades econômicas que a gente vai buscar essa sustentabilidade? Essa é uma visão pessoal, que eu vou exprimir aqui, uma visão pessoal. Eu acho que nós precisamos de negócios que deem escala para garantir a sustentabilidade da região amazônica. O artesanato, as coisas as pontuais que nós fazemos hoje, elas seguramente serão importantíssimas, estão sendo importantes, e serão importantíssimas em contextos de outros negócios que a Amazônia pode gerar. Se você pensa na Amazônia como um grande polo de turismo, então o artesanato vai ter uma importância fundamental nesse processo. Eu particularmente não acho que são as nossas belas joias de Jarina, por si, que vão garantir a sustentabilidade da
da região Amazônia. Mas fazem parte. Claro, o que eu quero dizer é que esse negócio, ele deverá estar acoplado a negócios muito mais significativos, muito maiores do ponto de vista de escala, para que a gente possa estar gerando a quantidade de empregos e o volume de recursos que a região necessita para melhorar o nível de renda e a qualidade de vida das pessoas. Então, é com esse conceito que a gente pensa na questão do empreendedorismo consciente. A Universidade da Água, a Universidade da Floresta, parques temáticos que você pode ter. Você pode ter N outros negócios que vão ter uma escala maior, que vão ser negócios maiores, com grandes investimentos e que vão gerar milhares de pequenas atividades em torno desses grandes negócios. Ou seja, nós teríamos, com esse conceito, tanto lugar para os grandes, para os médios, quanto para os pequenos. Tá? Nós teríamos lugar para todos, inclusive para os projetos culturais, para os projetos socioambientais, para a questão do artesanato, seja para tudo. Ou seja, não é uma coisa que, se você tem megaprojetos, você estaria excluindo os pequenos, excluindo o artesanato. Pelo contrário, esses artesanatos ganhariam força, por exemplo, se você tivesse um programa forte de turismo. Agora, por que a gente não faz turismo na Amazônia? Porque é difícil chegar. É muito difícil. Para sair de São Paulo, alguém que quer sair de São Paulo para fazer pesca esportiva no Amazonas, por exemplo, ele leva 3 dias para chegar no local onde ele vai pescar. São Paulo, não estou falando de Tóquio não, estou falando de São Paulo. Então, o turista que vem do exterior, ele gastaria muito mais tempo. Então, ele não quer gastar a maior parte do seu tempo se deslocando. Ele quer ter formas de recebimento aqui na Amazônia que ele saia de Los Angeles ou Tóquio e chegue no lugar onde ele vai fazer o seu safari, a sua pescaria ou qualquer outra coisa que o valha. Então, nós estamos falando de grandes negócios que seriam complementados por esses outros pequenos negócios que nós já temos hoje na região. Tá? Então, o banco está fazendo uma discussão a nível mundial sobre isso. Tá? Nós temos 30 trabalhos que foram selecionados, está sendo publicado num livro, com novas ideias sobre novos negócios na região amazônica. Um desses trabalhos, inclusive, eu anotei aqui, ganhou o primeiro lugar do Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, que é a produção de fibras têxteis, não é isso? Na região do Jari. Esse é um dos 3 trabalhos, porque, na verdade, a comissão julgadora, que é formada por empreendedores, como é o caso do Norberto Odebrecht, como é o caso do Sérgio Moreira, que reinventou o Sebrae, é o caso do dono da Boticário, a Miriam Rios, que é da Carta da Terra, e o Fritjof Capra, que é um cientista de nome internacional, que fizeram uma cortesia de avaliar os trabalhos por conta da relação e do respeito que eles têm pela Amazônia, fizeram isso de graça. Ou seja, essas personalidades fizeram isso de graça, como gastaram seu tempo para avaliar esses trabalhos. Nós temos na verdade, essa comissão entendeu que 3 trabalhos tinham mais ou menos o mesmo nível. E por isso foram premiados esses 3 trabalhos. Esse que você está se referindo é um trabalho que a proposta é pegar os resíduos da fábrica da Jari lá no Amapá e transformar esses resíduos em novos produtos que criam um ciclo de resíduo zero ao final. Tá? Essa é a proposta desse trabalho, por exemplo. Tá? Presidente, um outro trabalho premiado, ou pelo menos está entre os 5 primeiros, fala a respeito do mercado de carbono. Eu queria que se o senhor pudesse explicar para a gente assim, de forma simples e rápida, o que é o mercado de carbono, que é algo que chama a atenção do mundo todo, e às vezes a gente fica falando sem entender bem do que se trata. Eu não sou um especialista nessa questão do mercado de carbono, mas o mercado de carbono foi uma criação do protocolo de Kyoto, onde você negocia certificados pela não emissão ou pela captura de gás carbônico na atmosfera. Tá? Então, esse trabalho é um trabalho do Japão, que ganhou um prêmio sobre sequestro de carbono, e a proposta é que, na verdade, empresas japonesas possam começar a comprar os certificados de carbono pela não emissão que a Amazônia pode produzir através de reflorestamento. Quer dizer, então, tá? A empresa que emite menos carbono, ela... Não, é o seguinte, por exemplo,
uma empresa que vai poluir em algum lugar, ela pode comprar um certificado de algum lugar onde não polui, para ela cobrir esse passivo que ela tem nesse lugar. Mais ou menos assim. Eu faço reflorestamento, ou eu tenho florestas, e eu vendo certificados numa bolsa que transita esses papéis, e uma empresa lá compra esses certificados. Hoje esses certificados são vendidos no mundo por valores baixos ainda, mas a perspectiva é que eles tenham valores altamente significativos no futuro muito próximo. Você está virando um grande negócio a questão da comercialização de créditos de carbono. Tá? E aí quando, por exemplo, você faz uma hidrelétrica de fio d'água que não inunda muito, ela ganha muitos créditos de carbono porque ela deixou de utilizar para gerar aquela energia o combustível fóssil, que é o petróleo, e, portanto, ela ganha créditos de carbono por isso. Então, essa empresa pode comercializar no mercado esse certificado para outras empresas que efetivamente estão tendo que poluir. Porque o carbono, ele é o mesmo na atmosfera o tempo todo. O que a gente faz é tirar ele de um lugar e botar para outro. Ou você captura, ou você emite. Quando eu planto uma árvore, eu começo a capturar gás carbônico que está na atmosfera. Mas quando eu tiro o petróleo da jazida e eu boto no carro para fazer como gasolina, eu estou jogando gás carbônico na atmosfera. Tá? Presidente, só lhe interrompendo, o senhor falou aí a respeito da hidrelétrica, citou o exemplo da hidrelétrica. Não poderia deixar de falar aqui do trabalho que o Banco da Amazônia tem junto à hidrelétrica do Madeira, né, que é uma obra estratégica para o crescimento do Acre. O Banco da Amazônia é um parceiro desse projeto e o Banco da Amazônia vai atuar em duas frentes nessa questão. É um financiamento altíssimo, de altas cifras, cerca de 20 bilhões de reais de investimento nos dois pontos. E o Banco da Amazônia vai entrar tanto com financiamento do FDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, como com recursos próprios para ajudar no financiamento do conjunto dessa iniciativa. Na verdade, o Banco da Amazônia está trabalhando nesse projeto, já está trabalhando em conjunto com a operadora que está fazendo o trabalho, e mais em conjunto com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Banco Itaú, Santander, Santander Banespa e agora não lembro qual é o outro, acho que o Bradesco é o outro banco que também está nesse consórcio. Presidente, para finalizar a nossa conversa, a gente sempre fala do Banco da Amazônia como se fosse um fomentador, né? De fato mas a gente precisa entender também o Banco da Amazônia como banco, né? Que precisa ter muitos ativos, né? Muito dinheiro entrando também, senão não tem como se solidificar. O Banco da Amazônia lançou hoje o Amazônia Card. Isso. Do que se trata isso? É bom você me perguntar sobre isso, porque o Banco da Amazônia, na verdade, está lançando um cartão de crédito que não é um cartão de crédito igual ao cartão de crédito dos outros bancos. Tá? O que ele tem de diferente? Primeiro, ele é um cartão que oferece várias vantagens, inclusive agora no lançamento, na anuidade é grátis para quem fizer a adesão nos próximos 90 dias. Mas eu acho que o diferencial maior que o cartão da Amazônia Card traz é a marca da Amazônia no próprio cartão. É o Amazônia Card. Esse é o único cartão no planeta, no mundo, que avisa que ele é um cartão de bandeira Visa, que a Visa concordou em mudar a cor do plástico. Ele é um plástico que leva o verde, na sua estampa, e leva o ouro do Gold, dos cartões Gold da Visa. Em nenhum lugar, em nenhuma outra bandeira, tá, a Visa permite que o cartão seja de cores diferenciadas. Por conta do apelo que esse cartão tem, por conta da sua relação com a natureza, com a Amazônia,
É por isso que a Visa concordou. Porque o que a Visa está fazendo é o seguinte, é também se apropriando um pouco, querendo botar a sua marca em conjunto com uma marca de sucesso, que é a marca Amazônia, que é uma marca, é a marca mais conhecida do planeta. Hoje a Amazônia é a marca mais conhecida do planeta. Inclusive nós estamos fazendo parcerias com a Visa, esse cartão deverá ser vendido em nível mundial, tá? A Visa deverá fazer uma campanha com os custos da campanha pela Visa, para que o cartão possa ser um cartão vendido ao nível mundial. E, na verdade, nós estamos com um projeto de lançar um plástico que é um cartão de débito, onde nós carregaríamos esse cartão para turistas que vêm ou de outros lugares do Brasil, ou que vêm para o Brasil de outros lugares do planeta, e quando eles gastassem esses créditos num cartão de débito, eles poderiam levar de souvenir um plástico com esse apelo. E eu acho que a coisa que é mais importante, nós já aprovamos no Banco da Amazônia que uma parte da renda desse cartão voltará para investimento em projetos de desenvolvimento sustentável na região amazônica. Também é o único cartão do mundo que tem esse apelo, ou seja, que pega parte dos seus lucros e coloca na questão da sustentabilidade da nossa região. Portanto, eu faço um apelo aos ouvintes da TV Aldeia, aos acrianos, aos amazônidas, para que cada assinatura vai dar uma contribuição, cada cartão que for vendido vai ter uma contribuição para ajudar na sustentabilidade da região amazônica. O próprio cartão é autossustentável, vamos dizer assim. Né? O próprio cartão, veja só, o cartão é um cartão que ele tem um apelo muito significativo. E o Banco da Amazônia quer ter rentabilidade com isso. O Banco da Amazônia não sobrevive se não tiver rentabilidade. Mas, no caso desse cartão específico, uma parte significativa da renda do cartão deverá voltar para a região em forma de ajuda ao processo de sustentabilidade da nossa região. Presidente Mâncio Lima, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e deixar o espaço aberto aqui para todas as vezes que o senhor vier explicar as ações do banco na nossa região, falar um pouco, explicar de forma tão simples como foi agora. Obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Bom, dessa forma nós terminamos o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, até o próximo encontro.